Você já acordou alguma manhã com aquela sensação incômoda de que está vivendo no piloto automático? Como se os dias se repetissem em um ciclo interminável de promessas não cumpridas, sonhos adiados e aquela voz insistente na sua cabeça, dizendo que amanhã você começa, amanhã você muda, amanhã você finalmente se torna quem sempre quis ser? E se eu te dissesse que esse amanhã que você tanto espera não existe no calendário, mas sim na decisão que você toma agora, neste exato momento, enquanto essas palavras alcançam sua consciência? Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando as mentes mais brilhantes e bem-sucedidas de sua época e descobriu algo que poucos ousam admitir. Não é o talento que separa os realizadores dos sonhadores, não é a sorte, não é a origem social ou a educação privilegiada. É algo muito mais simples e ao mesmo tempo muito mais poderoso. É a qualidade dos pensamentos que você permite habitar sua mente. A grande maioria das pessoas vive como se fosse vítima das circunstâncias, como se a vida fosse algo que acontece com elas, e não através delas. Elas acordam reclamando do despertador, vão trabalhar reclamando do trânsito, passam o dia reclamando das tarefas, voltam para casa reclamando do cansaço, dormem tarde navegando sem propósito nas redes sociais e acordam no dia seguinte para repetir tudo novamente. E então se perguntam por que nada muda. Mas aqui está a verdade que pode soar dura, mas que precisa ser dita. Sua vida não vai mudar porque você quer. Ela só vai mudar quando você mudar. E mudar significa reprogramar a maneira como sua mente opera. Significa tomar controle consciente dos pensamentos que você nutre, das palavras que você fala, das imagens que você projeta no cinema da sua imaginação. Napoleon Hill descobriu que existe um padrão entre todos aqueles que alcançaram grandes feitos. Não importa se eram empresários, inventores, artistas ou líderes, todos eles compartilhavam uma característica fundamental: a capacidade de manter um pensamento dominante claro e definido, alimentado por uma fé inabalável de que aquele pensamento se materializaria em realidade. Eles não esperavam que as condições perfeitas aparecessem. Eles criavam as condições perfeitas na mente primeiro, e então o mundo físico se reorganizava para corresponder àquela realidade mental. Isso não é misticismo vago ou pensamento positivo superficial. Isso é ciência da mente, é engenharia do destino, é o reconhecimento de que você não é passageiro da sua vida, você é o arquiteto dela. Mas por que 7 dias? Por que não um mês, um ano, uma década? Porque 7 dias é tempo suficiente para que sua mente comece a reconhecer um novo padrão, mas curto o suficiente para que você não desista no meio do caminho. É o tempo necessário para quebrar o ciclo automático de pensamentos negativos que te mantém preso no mesmo lugar. É o período em que o subconsciente, essa força invisível que governa mais de 90% das suas ações, começa a aceitar novas instruções. Pense na sua mente como um jardim. Se você passou anos permitindo que ervas daninhas crescessem livremente, pensamentos de dúvida, medo, procrastinação, autossabotagem, não é em um único dia que você transforma esse jardim em um paraíso, mas é em um único dia que você decide pegar as ferramentas e começar a trabalhar. E 7 dias de trabalho consciente e direcionado são suficientes para você ver as primeiras flores brotando. Vamos falar sobre a procrastinação, esse ladrão silencioso de sonhos. Você sabe exatamente o que precisa fazer, sabe quais passos dar, mas algo te paralisa. Você posta nas redes sociais que vai começar a academia, que vai lançar aquele projeto, que vai mudar de vida, mas quando chega a hora de agir, você encontra 1000 desculpas. Não é preguiça. Preguiça é sintoma, não é causa. A causa real é o medo. Medo do fracasso, medo do julgamento, medo de descobrir que talvez você não seja tão capaz quanto imaginava. E esse medo não nasceu de uma experiência real. Ele nasceu de um pensamento repetido tantas vezes que seu subconsciente aceitou como verdade. Napoleon Hill chamava isso de autossugestão negativa. Você se convenceu através da repetição mental de que não é bom o suficiente, rápido o suficiente, inteligente o suficiente. E agora sua mente, como um servo obediente, trabalha incansavelmente para provar que você está certo. E se você pudesse usar essa mesma ferramenta, a autossugestão,
mas a seu favor. E se em vez de repetir mentalmente suas limitações, você começasse a repetir suas possibilidades? Não estou falando de ficar na frente do espelho dizendo afirmações vazias enquanto sua mente interior ri de você. Estou falando de uma reprogramação profunda, onde você planta uma semente de pensamento, rega ela com emoção e fé e protege ela contra as pragas da dúvida. Nos próximos 7 dias, você vai fazer exatamente isso. Mas antes de te mostrar como, preciso que você entenda algo fundamental. Você não pode construir um arranha-céu sobre alicerces fracos. Antes de plantar o novo, você precisa arrancar o velho. O primeiro inimigo que você vai enfrentar é o medo da pobreza. Não estou falando apenas de dinheiro, embora isso seja parte. Estou falando da mentalidade de escassez, da crença de que nunca é suficiente, de que você não merece prosperidade, de que riqueza é para os outros, não para você. Esse medo está tão enraizado na mente coletiva que a maioria das pessoas nem percebe que está infectada por ele. Elas veem alguém bem-sucedido e automaticamente pensam: ele teve sorte, ele conhecia alguém, ele nasceu em berço de ouro. Raramente pensam: ele decidiu, ele trabalhou, ele persistiu quando todos os outros desistiram. O medo da pobreza te faz jogar pequeno, aceitar migalhas, agradecer por menos do que você merece. Ele te convence de que a segurança está em permanecer onde você está, mesmo que onde você está seja um lugar de insatisfação constante. O segundo inimigo é o medo da rejeição. Quantas vezes você deixou de tentar algo porque tinha medo do que os outros iriam pensar? Quantas ideias morreram na sua mente porque você imaginou as críticas, os risos, os olhares de julgamento? A verdade é que a maioria das pessoas está tão ocupada com suas próprias inseguranças que mal tem tempo de pensar em você. E aqueles que realmente te criticam, na maioria das vezes, estão projetando suas próprias frustrações. Napoleon Hill observou que os grandes realizadores desenvolveram uma espécie de surdez seletiva. Eles ouviam apenas as vozes que importavam, e a voz mais importante era a interna, aquela que dizia: eu posso, eu vou, eu sou. Agora, antes de continuarmos mais fundo, quero fazer um pedido sincero. Se essas palavras estão fazendo sentido para você, se algo dentro de você está reconhecendo verdades que talvez estivessem adormecidas, considere se inscrever neste canal. Não porque eu preciso de números, mas porque você precisa de lembretes. Você precisa de conteúdos que te tirem do transe coletivo de mediocridade e te lembrem do seu potencial real. A inscrição é um ato simbólico. É você dizendo ao universo: eu escolho crescimento, eu escolho consciência, eu escolho mudança. Voltando aos 7 dias, cada dia não é apenas uma marcação no calendário, é um degrau na escada da transformação. No primeiro dia você vai fazer algo que parece simples, mas que a maioria das pessoas nunca faz. Você vai definir com clareza absoluta o que você quer, não o que seus pais querem, não o que a sociedade espera, não o que parece realista aos olhos dos outros. O que você quer, e você vai escrever isso. Não digitar no celular onde pode apagar com um toque. Escrever com a própria mão em um papel. Porque o ato de escrever cria uma conexão entre o pensamento abstrato e o mundo físico. É o primeiro passo da materialização. E você vai escrever em tempo presente como se já fosse real. Não eu quero ter, mas eu tenho. Não eu gostaria de ser, mas eu sou. Seu subconsciente não entende tempo futuro, ele só entende agora. Então, você traz o futuro desejado para o presente através da linguagem. No segundo dia, você vai começar a observar seus pensamentos como se fosse um cientista observando uma experiência. Toda vez que pegar um pensamento de dúvida, de medo, de limitação, você vai pausar. Não vai brigar com ele. Não vai se culpar por ter esse pensamento. Vai apenas observar e perguntar: esse pensamento está me aproximando ou me afastando do que eu escrevi ontem? Se a resposta for afastando, você substitui conscientemente por um pensamento que te aproxima. Parece trabalhoso? É. Parece que no começo você vai ter que fazer isso centenas de vezes por dia? Vai. Mas essa é exatamente a diferença entre quem muda de vida e quem continua sonhando com a mudança. Quem muda está disposto a fazer o trabalho interno, o trabalho invisível, o trabalho que ninguém vê e ninguém aplaude.
No terceiro dia, você vai adicionar uma camada poderosa, a visualização com emoção. Antes de dormir, você vai fechar os olhos e vai assistir ao filme da sua vida transformada. Mas não vai apenas ver imagens frias e distantes. Vai sentir como você se sente tendo o que quer, como você anda, como você fala, como você respira. A emoção é o combustível da manifestação. Pensamento sem emoção é como semente sem água. Ela pode até estar na terra, mas não vai germinar. Napoleon Hill descobriu que os grandes líderes não apenas pensavam em seus objetivos, eles sentiam com tanta intensidade que era como se já estivessem vivendo aquela realidade. E com o tempo, a realidade externa não tinha escolha, a não ser se ajustar à interna. No quarto dia, você vai enfrentar o primeiro grande teste, porque até aqui você está empolgado, está motivado, está cheio de energia. Mas no quarto dia, a novidade passa. A mente velha começa a puxar você de volta para os padrões antigos. Você acorda e pensa, será que isso realmente funciona? Será que não estou perdendo tempo? E é exatamente aqui que 90% das pessoas desistem. Elas interpretam a resistência interna como sinal de que não está funcionando, quando na verdade é o sinal de que está funcionando. Sua mente antiga está lutando para sobreviver. Ela não quer mudança, ela quer conforto, ela quer o conhecido, mesmo que o conhecido seja doloroso. No quarto dia você não precisa sentir motivação, você só precisa continuar. Continue escrevendo, continue observando seus pensamentos, continue visualizando, mesmo que pareça mecânico. A fé não é sentir certeza absoluta o tempo todo. Fé é agir apesar da dúvida. No quinto dia, algo interessante começa a acontecer. Você percebe pequenas mudanças. Talvez alguém te faça um elogio inesperado. Talvez você receba uma oportunidade que parece coincidência. Talvez você simplesmente se sinta mais leve, mais confiante, mais centrado. Não ignore esses sinais. Eles não são sorte, são evidências de que sua frequência mental está mudando. Napoleon Hill falava sobre a lei da atração muito antes de esse termo se tornar popular. Ele dizia que pensamentos são coisas, que eles têm uma frequência vibratória e que frequências semelhantes se atraem. Quando você muda seus pensamentos dominantes, você muda sua vibração. E quando muda sua vibração, você começa a atrair pessoas, situações e oportunidades que estão na mesma frequência. E se você está achando valor nesta jornada, se está sentindo que algo está mudando, mesmo que ainda não saiba explicar exatamente o que, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Não guarde conhecimento transformador só para você. Quando você compartilha, você não está apenas ajudando outra pessoa, você está reforçando em si mesmo o compromisso com a mudança. É uma declaração pública, mesmo que simbólica, de que você está do lado dos realizadores, não dos sonhadores eternos. No sexto dia, você vai aprofundar o processo adicionando ação física, porque mudança mental sem ação física é fantasia. Você vai escolher uma ação, apenas uma, que represente movimento na direção do que você quer. Não precisa ser grande. Na verdade, é melhor que seja pequena, mas consistente. Se seu objetivo envolve saúde, pode ser 10 minutos de exercício. Se envolve prosperidade, pode ser aprender algo novo sobre finanças. Se envolve relacionamentos, pode ser ter uma conversa honesta. O tamanho da ação não importa tanto quanto o fato de você estar quebrando a inércia. Newton não estava brincando quando disse que corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Essa não é apenas uma lei da física, é uma lei da vida. Quanto mais você fica parado, mais difícil fica começar. Quanto mais você se move, mais momentum você cria. No sétimo dia, você faz algo crucial. Você revisa a semana. Você pega o papel onde escreveu seu objetivo no primeiro dia e lê novamente. Você pergunta a si mesmo, eu estou mais próximo ou mais distante disso agora? Você revê os pensamentos que observou, as emoções que sentiu, as ações que tomou. E então, você toma a decisão mais importante de todas, continuar. Porque 7 dias não é o fim, é o começo. É o tempo necessário para provar a si mesmo que você é capaz de manter um compromisso consigo mesmo. É a base sobre a qual você vai construir os próximos 7 dias. E os próximos, e os próximos. Mas para que isso funcione de verdade,
Você precisa entender algo que vai além de técnicas e passos. Você precisa entender que sua mente não é limitada pela sua cabeça. Existe uma inteligência infinita, uma força criativa universal, chame do que quiser, Deus, universo, campo quântico, que está disponível para todos. Mas ela só responde à clareza e à fé. Se você pede com dúvida, recebe de acordo com a dúvida. Se você pede com certeza, recebe de acordo com a certeza. Napoleão Hill entrevistou mais de 500 milionários, e todos eles, sem exceção, relataram momentos em que sentiram que estavam sendo guiados por algo maior do que eles mesmos. Não porque eram especiais, mas porque estavam sintonizados. Eles limparam os canais da mente de interferências, de medos, de limitações autoimpostas e permitiram que a inteligência criativa fluísse através deles. Você quer saber o que realmente separa uma pessoa que realiza de uma pessoa que fica no desejo eterno? Não é dinheiro, não é educação, não é sorte. É a capacidade de tomar uma decisão e não voltar atrás. A palavra decisão vem do latim decidere, que significa cortar fora. Quando você decide de verdade, você corta fora todas as outras possibilidades. Você não tem plano B, porque plano B é a garantia de que plano A não vai funcionar. Sua mente sempre vai te levar para onde você dá mais atenção. Se você está constantemente pensando no que fazer caso falhe, você está fertilizando o fracasso. Se você está constantemente imaginando o sucesso, mesmo quando a realidade presente ainda não reflete isso, você está fertilizando o sucesso. Existe uma diferença crucial entre esperança e fé. Esperança diz: eu gostaria que isso acontecesse. Fé diz: isso já é meu. Só estou aguardando a manifestação física. Esperança é passiva. Fé é ativa. Esperança espera que o mundo mude. Fé muda o mundo através da mudança interna. Quando você tem fé verdadeira, você não fica ansioso checando resultados a cada hora. Você planta a semente, rega quando necessário e confia no processo de germinação. Você não fica desenterrando a semente para ver se está crescendo. Você sabe que está. Mas e quando a realidade externa parece contradizer completamente o que você está construindo internamente? E quando você está trabalhando na mentalidade de prosperidade, mas a conta do aluguel está atrasada? E quando você está se visualizando saudável, mas o corpo dói? Esse é o momento em que a maioria das pessoas desiste e diz: isso não funciona para mim. Mas a verdade é que é exatamente nesse momento que o processo está funcionando mais profundamente. Você está sendo testado. O universo, ou Deus, ou como você quiser chamar, está perguntando: você realmente acredita nisso ou é só mais um passatempo? Aqueles que passam no teste são aqueles que continuam afirmando, visualizando, acreditando, mesmo quando todas as evidências externas dizem o contrário, porque eles entendem que a evidência externa é sempre reflexo da crença interna passada, não da presente. Existe um intervalo de tempo entre a mudança mental e a mudança física. É nesse intervalo que mora a fé. E aqui está algo que pode soar radical, mas que é absolutamente verdadeiro. Você já tem tudo o que precisa. Agora, neste momento, não falta nada. O que falta é a percepção. Você está olhando para a vida através de lentes sujas de condicionamento, medo, crença limitante. Quando você limpa essas lentes, quando você vê com clareza, percebe que as oportunidades sempre estiveram lá. Os recursos sempre estiveram lá. A capacidade sempre esteve lá. Napoleão Hill descobriu que um dos segredos mais bem guardados dos bem-sucedidos era que eles não esperavam ter recursos para começar. Eles começavam e os recursos apareciam. Eles não esperavam sentir confiança para agir. Eles agiam e a confiança surgia da ação. Então deixa eu te fazer uma pergunta direta. O que você está esperando? Permissão? Ninguém vai te dar. Condições perfeitas? Elas não existem. Mais conhecimento? Você já sabe mais do que aplica. A verdade é que esperar é apenas outra forma de medo disfarçada de prudência. E cada dia que você passa esperando é um dia que você nunca vai recuperar. O tempo é o único recurso verdadeiramente limitado que você tem. Dinheiro pode ser ganho de novo. Relacionamentos podem ser reconstruídos. Saúde pode ser recuperada até certo ponto. Mas tempo que passou, passou. E o tempo que você tem agora
Este momento presente é o único sobre o qual você tem controle. Se você chegou até aqui, se ainda está ouvindo, é porque algo dentro de você reconhece a verdade dessas palavras. E esse algo não é sua mente lógica, é sua essência. É a parte de você que sabe que você veio a este mundo para mais do que pagar contas e esperar pelo fim de semana. Você veio para criar, para expressar, para realizar. E eu quero te convidar a fazer algo agora mesmo. Pegue seu telefone e coloque um lembrete para daqui a 7 dias. Escreva: chegou a hora de revisar minha transformação. E então, pelos próximos 7 dias, aplique o que foi falado aqui. Não parcialmente, não quando você tiver vontade. Totalmente, religiosamente, como se sua vida dependesse disso. Porque depende. Napoleon Hill passou 2 décadas estudando sucesso porque ele queria encontrar a fórmula. E ele encontrou. Mas a fórmula só funciona quando é aplicada, não apenas conhecida. Você pode ler 1000 livros sobre natação, assistir 1000 vídeos sobre técnica, mas se nunca entrar na água, você não sabe nadar. Conhecimento sem aplicação é entretenimento, não transformação. E eu suspeito que você não veio até aqui por entretenimento. Você veio porque está cansado de viver abaixo do seu potencial. Você veio porque sente, mesmo que não consiga explicar, que existe uma versão maior de você esperando para emergir. E você está certo. Mas essa versão maior não vai aparecer magicamente enquanto você assiste mais um vídeo, lê mais um livro, espera mais um sinal. Ela aparece quando você decide que o momento é agora, quando você para de ensaiar e começa a viver, quando você substitui um dia por hoje. E essa decisão não precisa ser anunciada com fogos de artifício. Ela pode ser silenciosa, íntima, quase imperceptível para o mundo exterior. Mas você vai saber. Você vai sentir o clique interno, aquele momento em que algo muda na sua postura energética. Não é euforia passageira, é determinação tranquila. É a certeza de quem finalmente assumiu o controle da própria narrativa. Nos próximos 7 dias, você vai perceber algo curioso. As pessoas ao seu redor podem reagir de forma estranha à sua mudança. Alguns vão apoiar, mas muitos vão sutilmente tentar te puxar de volta. Não por maldade, mas porque sua transformação expõe a zona de conforto deles. Quando você decide crescer, você inconscientemente dá permissão para que outros cresçam também, mas isso assusta quem escolheu acomodação. Não deixe a resistência externa te desviar. Na verdade, use como combustível. Cada vez que alguém duvidar, que você duvide ainda menos. Cada vez que alguém disser que não é possível, que você prove com sua vida que é. E antes de entrarmos na reta final desta conversa, deixa eu te pedir mais uma coisa. Ative as notificações deste canal. Não porque você precisa de mais informação, mas porque você precisa de consistência. Um vídeo sozinho pode acender a chama, mas apenas a exposição consistente a ideias elevadas mantém o fogo aceso. Sua mente está sendo bombardeada diariamente com negatividade, com notícias catastróficas, com conteúdos que te fazem sentir pequeno. Você precisa de um contrapeso. Você precisa de fontes que te lembrem da sua grandeza, do seu poder, da sua capacidade. Agora vamos falar da última peça do quebra-cabeça, aquela que transforma tudo isso de teoria interessante em realidade vivida. A gratidão. Não a gratidão superficial de agradecer quando algo bom acontece. Estou falando de gratidão como estado de ser, de agradecer antes mesmo de receber, de agradecer pelo que ainda está invisível aos olhos físicos, mas já é real no plano mental. Quando você agradece antecipadamente, você envia uma mensagem poderosa ao subconsciente: isso já é meu. E o subconsciente, sempre obediente, começa a criar os caminhos para a manifestação. Napoleon Hill percebeu que todos os grandes realizadores tinham uma postura de gratidão, não de carência. Eles não mendigavam ao universo. Eles agradeciam e então trabalhavam como se já fosse deles. Durante esses 7 dias, adicione um último ritual. Ao final de cada dia, antes de dormir, escreva 3 coisas que você agradece. Uma pode ser algo que aconteceu, outra pode ser algo que você está construindo, e a terceira pode ser algo que ainda não se manifestou, mas você agradece como se já tivesse. Esse simples ato vai reprogramar sua mente para buscar o positivo, para reconhecer os sinais, para sintonizar com a abundância
em vez da escassez. E sabe o que acontece quando você faz isso por 7 dias consecutivos? Você não quer parar, porque você começa a ver os resultados, não necessariamente resultados gigantescos que vão estampar a capa de uma revista, mas resultados reais. Uma conversa que abre uma porta, uma ideia que surge do nada, uma sincronicidade que te coloca no lugar certo na hora certa, e você começa a entender que não é coincidência, é consequência. Consequência de uma mente alinhada, focada, direcionada. Tem uma frase de Napoleon Hill que resume tudo: os pensamentos são coisas. Quando você realmente compreende isso, quando você para de tratar pensamentos como abstrações inofensivas e começa a tratá-los como forças criadoras, tudo muda. Você para de pensar qualquer coisa. Você se torna seletivo, criterioso, consciente. Você percebe que cada pensamento que você entretém é um voto no tipo de realidade que você vai experimentar, e você decide votar apenas naquilo que quer ver manifestado. Mas eu não vou mentir para você dizendo que será fácil. Não será. Haverá momentos em que você vai querer voltar ao modo antigo de viver. Vai ter dias em que a preguiça vai sussurrar que você pode pular só hoje, que não faz diferença. E é exatamente nesses dias que faz mais diferença. É na decisão de continuar quando tudo em você quer parar que você constrói o caráter necessário para sustentar o sucesso quando ele chegar. Porque sucesso sem caráter é temporário. É a pessoa que ganha na loteria e perde tudo em 2 anos porque não estava preparada internamente para a abundância. Então, esses 7 dias não são apenas sobre alcançar um objetivo externo. São sobre você se tornar a pessoa capaz de alcançar e manter esse objetivo. São sobre transformação de identidade. Você não está apenas mudando o que faz, está mudando quem você é. E quando você muda quem você é, o que você faz muda automaticamente. Não como esforço, mas como expressão natural da nova identidade. Imagine por um segundo como será sua vida daqui a 1 ano se você realmente abraçar esse processo. Não por 7 dias, mas por 7 dias, depois mais 7, depois mais 7. Imagine como será quando olhar para trás e perceber que aquele momento, este momento agora enquanto você ouve ou lê essas palavras, foi o ponto de virada. Foi quando você parou de ser espectador e se tornou protagonista. Foi quando você parou de esperar que a vida melhorasse e decidiu que você ia melhorá-la através das suas escolhas, dos seus pensamentos, das suas ações. E agora, chegando ao final desta conversa, eu quero que você saiba de algo importante. Não é o mundo lá fora que precisa mudar para que sua vida melhore. É você. E isso não é punição, é libertação. Porque se a mudança dependesse do mundo, você seria refém de forças externas. Mas como a mudança depende de você, você tem o poder agora mesmo. Você não precisa esperar governo, economia, outras pessoas, sorte. Você pode começar hoje, agora, neste instante. Napoleon Hill viu pessoas começarem do absoluto zero e construírem impérios. Não porque eram especiais, mas porque decidiram que eram. Eles não pediram permissão, não esperaram o momento perfeito, não buscaram aprovação. Eles simplesmente começaram, ajustaram no caminho, persistiram quando todos os sinais diziam para desistir e chegaram onde queriam chegar. E a única diferença entre eles e você é que eles começaram. Só isso. Começaram. Então, aqui está meu último pedido para você. Não apenas assista esse vídeo e siga para o próximo. Pare, respire, decida. Pegue um papel agora, não depois, agora, e escreva. Nos próximos 7 dias, eu vou reprogramar minha mente para o sucesso. E então escreva uma coisa específica que você quer mudar. Uma coisa. Não 10, não 5. Uma. E pelos próximos 7 dias, que essa seja a sua obsessão sagrada. Que seja a última coisa que você pensa antes de dormir e a primeira quando acorda. Que seja o filtro através do qual você analisa cada decisão. Que seja a semente que você rega com fé, emoção e ação até que brote. E quando esses 7 dias terminarem e você olhar para trás, você vai se perguntar como viveu tanto tempo no modo antigo. Você vai sorrir daqueles medos que pareciam tão grandes e que agora são tão pequenos. Você vai perceber que a prisão sempre teve a porta aberta, você só não tinha tentado empurrar. Este é o seu momento.
Esta é a sua chamada, não para daqui a um mês quando você estiver mais preparado. Agora, imperfeito, assustado, cheio de dúvidas, mas começando. Porque começar imperfeito é infinitamente mais poderoso do que não começar esperando perfeição. O universo está conspirando a seu favor, mas ele precisa de um sinal seu. Esse sinal é a decisão, é a ação, é a fé traduzida em movimento. Dê esse sinal agora. Levante, pegue o papel, escreva, comprometa-se, e então observe nos próximos 7 dias como o mundo começa a responder, como portas se abrem, como ideias surgem, como você se torna magnético para aquilo que sempre quis. Não porque você é sortudo, mas porque você finalmente entendeu a lei da mente, a lei da atração, a lei da semeadura e colheita. Você planta pensamentos, colhe realidade. Então plante com sabedoria, com intenção, com fé, e prepare-se para uma colheita que vai superar suas expectativas. Seus 7 dias começam agora. O resto da sua vida começa agora. Seja bem-vindo à versão de você que sempre esteve esperando para emergir. Você está pronto. Você sempre esteve. Era só uma questão de decidir acreditar nisso, e você acabou de decidir.